Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo o DCC 070, Organização de Computadores. Então vamos à resolução desse exercício, que na realidade nós já fizemos o 6 e o 7, agora é o oitavo, os três com o mesmo enunciado. Você é diretor de um projeto de um novo processador, o projeto do processador e o computador estão completos, agora você precisa decidir entre produzir o projeto atual como está ou gastar mais tempo para melhorá-lo. Então você discute o problema com sua equipe de engenharia de hardware e chega às seguintes conclusões. Opção A, deixar o projeto como está. A gente está chamando esse computador nas questões anteriores de MBase, que possui um clock de 500 MHz. Opção B, otimizar o hardware, que a gente está chamando de MOPT. Esse cara pode ser otimizado para que o clock dele passe de 500 para 600 MHz. Então na questão 6 nós calculamos o CPI. Vamos até colocar aqui, né, que a gente vai precisar desses valores calculados. Opa. Vou vir aqui com a minha tela. Agora sim, né? Então a gente vai precisar do CPI, que nós calculamos na questão 6. Então se você não viu o vídeo, dê uma olhadinha lá. Então, vamos apagar aqui, né? Deixa eu botar aqui CPI, né? Então, CPI para MBase, nós calculamos, esse cara deu 2,8 na questão 6, e o CPI nós calculamos para o MOPT, que tinha dado 2,45. Os dados necessários para calcular esses CPIs, né, fazem parte da questão 6, eu não estou colocando aqui para a questão de espaço. Bom, e a gente calculou também na questão 7 o MIPS dos dois computadores. Então, o MIPS do MBase, nós chegamos à conclusão que era de 178,6 milhões de instruções por segundo, e enquanto MIPS do MOPT era igual a 244,9, tudo aproximadamente aqui, né? Milhões de instruções por segundo. Então, esse aqui foi o resultado da questão 6 e da questão 7. Então, na questão 8, ele pergunta o quão mais rápido o MOPT é em relação ao MBase. E a gente pode fazer isso aqui de duas maneiras e a gente vai chegar no mesmo resultado. Então, a primeira maneira é comparando o desempenho. Então, o desempenho do computador MOPT comparado com o desempenho do computador base é igual ao tempo de computação do computador MBase sobre o tempo de computação para uma determinada aplicação desse otimizado. Então, a gente sabe que o tempo é o total de instruções vezes o CPI dividido pela frequência do clock. Isso para o computador base. Vamos botar só o base aqui, porque ficou muito apertado, né? E a mesma coisa, né? Total de instruções do computador otimizado vezes o CPI desse computador otimizado dividido lá pelo clock do otimizado. Bom, como a gente vai estar executando a mesma aplicação nesses dois computadores, ela tem a mesma quantidade de instruções, o que vai acontecer é que esses caras aqui vão cortar, né? Então a gente vai ficar com o CPI do computador base dividido pelo clock do computador base, isso aqui em cima, e embaixo a gente vai ter o CPI do computador otimizado dividido pelo clock do computador otimizado. Então a gente tem esses números aqui. CPI do computador base é 2,8, a frequência do clock desse cara é de 500 MHz,
E a gente sabe que quando a gente tem essa operação de divisão, a gente pode fazer esse primeiro termo vezes o inverso desse segundo termo. Então, o segundo termo inverso seria 600 vezes 10 a 6, dividido pelo CPI desse cara, que é 2,45. Então, a gente corta esse cara com esse cara. Bom, aqui a gente corta também. Então, eu vou ficar com 6 vezes 2,8 dividido por 5 vezes 2,45. Vamos fazer aqui rapidamente. 6 vezes 2,8. Então aqui daria 16,8. E aqui 5 vezes 2,45 daria 12,25. Então, dividindo 16,8 por 12,25, a gente teria aproximadamente 1,37. Ou seja, o computador otimizado é mais ou menos 1,37 vezes mais rápido do que o computador base. A gente pode também fazer, como eu tinha falado, esse problema de uma outra maneira diferente. Tá? Vai dar o mesmo resultado. A gente pode assumir que, como os dois computadores estão usando o mesmo conjunto de instruções, né, na questão 6, na 7 e na 8, ninguém falou que era um conjunto de instruções diferentes, então são otimizações que são feitas, mas os computadores vão ter o mesmo conjunto de instruções. A gente pode calcular o desempenho relativo desses dois computadores usando o MIPS nativo. Tá? Então, ao contrário aí do tempo de execução. Então, como é que a gente faria aí? A gente poderia fazer simplesmente essa relação aqui, né? Então, o quanto o base é mais, aliás, o otimizado é mais rápido que o base. Então, eu posso pegar, nesse caso específico aí, que a gente tem o mesmo conjunto de instruções, fazer MIPS do otimizado, MIPS do base, então daria 244,9 milhões de instruções por segundo dividido por 178,6 instruções por segundo. Isso aqui vai dar também, vamos fazer a conta, tem que dar o mesmo resultado, né? Deixa eu fazer a conta aqui para eu ter certeza. Então, 244,9 dividido por 178,6 dá também 1,37. Então, a gente chegou no mesmo resultado usando um outro caminho diferente, né? Então, a gente vê que, tanto usando a fórmula do desempenho, quanto usando esse desempenho relativo ao MIPS, essa razão dos dois MIPS, levam ao mesmo resultado. Então é isso. Até uma próxima questão.